Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5, e o nosso tema é: o casamento é para sempre. Muito bem. O casamento é para sempre. Infelizmente, o casamento é para sempre na presença de Deus, claro. Mas infelizmente hoje o índice de divórcio dentro da igreja está semelhante ao divórcio fora dela. O divórcio dentro da igreja está quase igual. Está quase igual, não. Está igual. E alguns dizem que até está maior do que os ímpios. Ô irmão, nossa! Isso são dados, meus irmãos. São dados, são estatísticas. Mas se a gente for ver bem, hoje, quantas pessoas estão dentro da igreja que já casaram uma, duas, três ou até mais vezes? Quantas? E por que se separam? Por N motivos. Mas o único motivo que Jesus, ele abriu para as pessoas separarem, não casar de novo, separarem, foi por adultério, pela incredulidade do coração. Agora, casar de novo, a pessoa pode casar de novo quando tem o pecado de adultério no matrimônio, que ela não quer ficar com a outra, é um direito que ela tem, não que ela não perdoe, mas às vezes a pessoa perdoa, mas não quer viver mais com a outra porque não tem mais aquela confiança, né, de casado. Isso pode acontecer, sim, isso acontece. Tem aquelas pessoas que têm o adultério no casamento e a pessoa consegue perdoar no sentido de viver junto, consegue conviver com aquela pessoa junta, consegue continuar o seu casamento sem se separar. A única possibilidade, as únicas duas possibilidades é por isso, e também, se a pessoa estiver viúva, aí ela pode casar de novo. Agora, por incompatibilidade, por causa de... Claro, meus irmãos, também existe aquelas aberturas se a pessoa estiver correndo um risco de morte dentro de casa, porque o marido, mais as mulheres sofrem porque o marido está batendo muito nela, está fazendo coisas terríveis com ela. Irmãos, a pessoa casou e não era crente, e casou com a pessoa errada, algum impulso, alguma coisa aconteceu, a pessoa... Claro, meus irmãos, existem situações que a pessoa também está correndo um risco de morte. Isso também tem que ser tolerável, tem que ser, porque a vida é importante. O amor ao próximo é importante, como a gente está aprendendo nesse trimestre. Já aprendemos nas aulas passadas. O que está acima da lei é o amor. O amor, o maior, né, do mandamento é o amor. Então veja, se tiver por isso, sim. Eu particularmente, eu sei que pode até ser polêmico isso. Mas se a pessoa estiver convivendo com alguém que ela está quase já sendo assassinada, morrendo, irmãos, tem coisas, né, que a gente tem que perceber bem as questões. Mas o que Jesus falou, o que está na Bíblia, né, o que Jesus falou foi sobre essas duas situações que as pessoas podem casar de novo. Eu não quero, meus irmãos, entrar nessa questão, como eu mencionei anteriormente, na questão de a pessoa estar correndo risco de vida. O que está acontecendo hoje, que as pessoas estão se separando, sempre se separa por qualquer motivo. Ah, não, eu casei, mas não era bem o que eu queria. Ah, eu casei, mas eu não gostei muito. Eu casei... E as pessoas colocam milhares de motivos inúteis para separar. Mas eu casei, mas eu não amo mais ele. Eu casei, mas eu não amo mais ela. Eu casei... Irmãos, isso não é motivo. Ah, mas é porque do amor, né? Irmão, nós estamos falando aqui de uma convivência conjugal. E aqui no texto áureo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem somos nós, os nossos motivos. Queremos já achar qualquer motivo para dizer, para separar. Porque casamento sempre tem, meus irmãos, situações difíceis. Há crises no casamento também, questões, dificuldades, sempre há. Mas é uma só carne. Aqui em Mateus, né, no caso, Jesus falando acerca do casamento, não são dois, mas uma só carne.
Você uniu a uma só pessoa. Aqui na verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, na nossa leitura bíblica em classe. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí Jesus vai falar, portanto, se seu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, pois é melhor para ser perca um dos teus olhos do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, e se a tua mão direita se escandalizar, atirar para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então nós percebemos aqui que Jesus ele falou sobre a prostituição. Mas antes disso, quando a gente começou a ler, Jesus falou sobre o adultério. E falou que às vezes as pessoas acham que o adultério é somente quando tem o ato sexual com outra pessoa. Adultério não é só isso. Adultério é também quando nós desejamos outra pessoa dentro do nosso coração. E na nossa mente a gente está praticando coisas terríveis com aquela pessoa. E só não praticamos com aquela pessoa como um ato carnal, né? Como um ato mesmo, porque não tivemos a oportunidade. Porque se nós tivéssemos oportunidade de fazermos, nós teríamos feito. Então veja que adultério não é somente o ato. Quando a pessoa fica ali, pensamentos podem passar na nossa cabeça, a tentação pode vir, claro, ela vem mesmo. Mas quando a gente fica maquinando aquilo, fica desejando a outra pessoa, fica alimentando aquele pensamento dia após dia, Jesus vai falar, se seu olho direito te escandalizar, atira-o e joga para longe de ti. O que quer dizer isso, meus irmãos? Para onde nós olhamos, se nós estamos olhando para a coisa que vai nos lançar no inferno, é melhor a gente pegar o nosso olho e tirar ele. Porque é melhor entrar no reino dos céus com menos um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Não que a gente vai chegar no reino dos céus menos um olho. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que para viver no reino dos céus, ou seja, aqui e entrarmos lá, é melhor tirar um olho do que querer os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. E Jesus também vai falar acerca da mão direita, te escandalizar, a atitude, aonde nós colocamos a nossa mão, a nossa atitude, aquilo que nós fazemos. Se isso te escandalizar, corta ela e lança de para fora. Então Jesus está dizendo que, olha, se essa atitude está te fazendo mal, se por lugar que você está indo está te fazendo mal, não vá, corte isso. Jesus está querendo falar assim, que Jesus aqui nesse ato aqui, ele é radical, tem que acabar mesmo, tem que cortar mesmo, mas eu sou tão amigo dela, ela é tão amigo dele, e a gente é tão amigo, corta isso, corta. Mulher não pode ter homem como seu melhor amigo. É verdade. E homem não pode ter mais mulher como sua melhor amiga. A sua melhor amiga do homem é a sua esposa. E o melhor amigo da mulher é o seu esposo. Porque nessa brincadeira aí é que está acontecendo os adultérios, já dentro do coração, e depois é o ato, depois é o divórcio, depois acaba com tudo, tiver filho é pior ainda, aí pronto. E muitas vezes nós estamos brincando com isso. E no Sermão do Monte, na nossa introdução, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Quem preserva o nosso casamento somos nós. Nós que temos que preservar o nosso casamento. Não é depender do pastor da igreja, não é depender do seu quê, não é depender da mídia, não é depender da situação do país, não é depender
das questões que nos envolvem, não. Quem tem que fazer o negócio somos nós. Somos nós. E Jesus ele vai tratar disso no Sermão do Monte, para você ver como o casamento é muito importante. O casamento é importantíssimo. Porque o casamento, meus irmãos, é a instituição mais importante do ser humano. Porque é do casamento que vem os filhos que vão virar cidadãos, é o casamento que constitui a família, é o casamento que constitui a família, que a família é a base da sociedade, e é base mesmo da sociedade. Aquilo que sustenta a sociedade é a família. Por isso que muitos hoje querem destruir a família, querem desvalorizar os valores da família. E muitos partidos políticos que fazem isso e que tem muito crente votando nesses partidos políticos que desvalorizam, que descaracterizam os valores da família. Infelizmente, muito crente que está votando nesses partidos que vão contra os valores da família, que querem legalizar o aborto, que querem, vamos dizer assim, liberar as questões das drogas, que querem liberar o homossexualismo, os ensinos do homossexualismo na escola. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que tudo isso acaba influenciando dentro da casa da pessoa, do casamento. E aqui no tópico 1, a condenação do adultério, a definição de adultério. No grego temos o verbo moishel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro, da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa. Ou seja, se o homem é casado e tem relação com uma mulher que ela não é casada, ele está cometendo adultério, porque ele é casado. E se a mulher é casada e está tendo uma relação sexual com um homem que não é casado, ela comete adultério porque ela é casada. E o que mais tem hoje dentro da igreja, meus irmãos, é verdade, é adultério. E não é somente adultério no ato mesmo de cometer, não, é dentro do coração. E eu vou ir longe ainda. Eu vou ir longe ainda, porque Deus está me tocando. Eu nunca disse isso aqui. Tem muitos homens e muitas mulheres, tem muito casal que está tendo relação sexual com o seu cônjuge, só que está pensando em outro ou em outra. Tem muitos que estão fazendo isso. Tem muitos que vai ter relação sexual com o seu cônjuge e fica pensando na outra pessoa. Você está cometendo adultério. Você fica, às vezes, idealizando outra pessoa. Isso é adultério, porque Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. E o adultério é ter relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Seja no ato, seja no pensamento. Aqui na parte 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração. Para Jesus, aquilo que é o adultério está no coração. Porque se cometeu o adultério, como nós já falamos, só não teve o ato porque não teve oportunidade. Então o adultério começou no coração. A lei de Moisés, ela classificava o adultério como uma prática, e a pessoa era apedrejada, como uma prática, como ato. Se alguém pegou a pessoa cometendo o ato, era apedrejada. Como aquela mulher que foi pega no ato, né? Provavelmente ela não era casada, mas o homem era casado e ele não estava lá, só ela, né? E ali eles iam apedrejá-lo, e Jesus veio ali e melhorou a situação. Não, a qualquer que Jesus no Sermão do Monte vai falar sobre isso, e vai falar, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, todo pecado pode ser perdoado quando a pessoa quer receber o perdão. Aqui, na parte 3, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Quando a pessoa vai cometer um adultério, ela está pensando em si mesma ou está pensando na sua família, no seu cônjuge, todos aqueles, né? Não, meus irmãos, está pensando só em si mesmo. Egoísmo. E traz sofrimento, desconfiança. O adultério é terrível para o casamento. Que Deus nos guarde do adultério. E se a pessoa, você que está me ouvindo, cometeu adultério, olha, peça perdão para Deus. Deus pode te perdoar. E peça perdão de verdade mesmo, que não quer, que se sente arrependido de verdade.
Porque os males do adultério para a família são males terríveis. São males terríveis. O adultério arrebenta, quebra, destrói uma família, destrói os filhos. Não somente a família, porque é em cadeia, meus irmãos. Quando existe o casamento, é em cadeia a destruição. Por que é em cadeia a destruição? Se tiver filho, vai destruir os filhos. Se tiver, porque tem pai, tem mãe, tem familiares, vai destruir a família. Vai destruir a família no sentido do, como é que nós podemos dizer? Da confiança. Prejudica até mesmo a sociedade, porque isso se arrasta para um tribunal, se arrasta por uma vara, por uma vara familiar, ao qual vai julgar o caso, ao qual vai trazer o divórcio. É mais um processo de divórcio. Então isso prejudica, entra lá nos índices de divórcio. Diz que Portugal, o lugar aqui, o país onde eu moro, ele diz que é 70% de divórcio. 70% o divórcio. Então veja, meus irmãos, como isso é ruim para uma sociedade, porque o homem acha que pode casar com uma, termina, vai com outra, a mulher também é a mesma coisa. Então, o adultério é extremamente prejudicial para uma sociedade, para uma família. Aqui no tópico 2, o que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. O coração no sentido que às vezes eu penso que o coração, né, nós pensamos, não, meus irmãos, o coração, nós estamos maquinando as coisas aqui. Aqui, o coração acaba sendo apenas uma coisa que até que é boa, que a gente diz, né, que é quando a gente pensa, depois desce para o coração, onde fica guardado. Né? São as nossas faculdades mentais. Agora, a gente vê aqui que tudo que procede de mal vem do coração. Porque ali as nossas faculdades mentais pegou aquilo e guardou e armazenou. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A pessoa só não vai, quando ela tiver a oportunidade, ela vai cometer aquele pecado. Ou ela pode querer ter uma vida de aparência e nunca pedir perdão e nunca se arrepender, mas também nunca cometer aquele ato explícito, porque nunca teve oportunidade. Pode acontecer também. Mas o que procede do coração que é o pecado. Então a pessoa já está cometendo adultério, já está cometendo fornicação. Fornicação que não é o nosso caso, não é a sua lição. Fornicação é sexo entre não casados. Mas está cometendo adultério. Está cometendo adultério. O seu pensamento vai longe. Ele imagine coisas assim, ela com ele ou ele com ela, coisas assim que, olha, só Jesus na causa. É o que acontece. Mas muitas vezes não é, nós temos que ser tratado disso, não temos que tratar essas coisas. Tem que pedir perdão sim, tem que se arrepender sim. Nós temos que, os pastores nos púlpitos das igrejas têm que falar sobre isso sim, isso precisa ser falado, isso precisa ser ensinado. Não adianta querer ir em encontro de casais, não adianta querer ir para cuidar da crise do casamento. Não, porque a crise está dentro. Se a pessoa não quer se arrepender, a crise vai continuar ali. Ela pode ir num encontro de casal e só vai amenizar as coisas, mas depois volta tudo outra vez. Porque não sarou a sua doença. Não curou verdadeiramente a doença. O homem é o que pensa. É sabido que por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Né? Como diz acho que foi René Descartes, se penso, logo existo. Né? Ele tem essa fala. Mas o homem é aquilo que ele pensa. É aquilo que ele pensa. Porque aquilo que ele pensa é o que ele coloca para fora. Ele pode até querer esconder, muitas das vezes, ter uma vida de fachada. Mas não consegue, meus irmãos, esconder por muito tempo. E não consegue esconder de Deus. De Deus ninguém esconde nada. E às vezes as pessoas caem nessa ilusão de pode esconder, esconde do cônjuge, esconde da sociedade, esconde dos irmãos, esconde do pastor, mas de Deus ninguém esconde nada. De Deus Deus está vendo tudo. Deus só dando a oportunidade para nós virmos nos arrepender. E aqui, na parte 3, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Irmãos, viver na dependência do Espírito Santo é o quê? É falar, não, o Espírito Santo tem que me guiar. Também, claro. Mas a gente tem que saber ouvir a voz do Espírito Santo. Temos que atender aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando.
Se o Espírito Santo de Deus está falando para nós, está errado, está pecando, está fazendo coisa errada, não olhe, vira a sua cabeça. Eu já trabalhei muitas vezes no transporte, trabalhava no transporte, e entrava nas transportadoras para fazer entrega. Irmãos, tinha, bom, banheiro de homem, né? Não preciso nem dizer o que tem no banheiro de homem, né? Tinha que andar com a cabeça baixa. Tinha que andar com a cabeça baixa. Tem que fugir o olhar, porque se olhar, aquilo vai ficar ali, meu olhar, vai tirar uma foto e vai vir para minha mente. E se eu ficar pensando naquilo, aí que vai formulando o mesmo pensamento ruim. É melhor que nem olhe, é melhor que nem saiba. Olha ainda de cabeça baixa, desvia o olhar, vai saindo, que o Espírito Santo vai te auxiliando e vai te ajudar a não ficar pensando naquilo. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que cabe a mim fazer. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu preciso fazer. Não adianta eu dizer, não, mas tudo bem, eu aguento, eu suporto, eu sou servo de Deus, isso não me atinge. Não me atinge. O homem ou a mulher que brinca com adultério, meus irmãos, que brinca com isso, está cometendo uma coisa terrível. E tem muitos de nós que estão brincando, eu sou crente, eu faço. Irmãos, o adultério tem arrebentado com o ministério de muitos. No tópico 3, a indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode até chocar você, mas eu ouvia o pastor Josué Gonçalves, se não me engano, ele falando sobre isso, sobre o casamento. O casamento, ninguém casa para ser feliz. As pessoas não casam para ser felizes. A pessoa casa para fazer o outro feliz. Porque se o outro casar com a mesma perspectiva, ela também automaticamente vai fazer aquela pessoa feliz. E aí haverá o quê? Um casamento feliz. Então, o casamento feliz, na perspectiva bíblica, é um casamento onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas cuidam uma da outra, onde a pessoa cuida uma da outra, onde as pessoas faz o bem para o outro. Porque aqui, não queremos jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem, não adulterarás. Deus deu os votos, quando a gente faz os votos do casamento, na saúde, na doença, todos esses votos, e a gente não tem que deixar, mas hoje se quebra os votos, se faz os votos, mas se quebra, porque se tiver uma bem de vida e depois o marido ou a mulher, principalmente o marido, né? Perdeu o emprego, a mulher, eu não quero mais você não, e vai para outro mais rico, é isso. Ou seja, se o homem está doente, a mulher também deixa, não tem como ter nada com isso, vou embora, mas casou quando ele estava são, estava bom. E mesmo que não tivesse, aceitou do jeito que era. Então veja que os votos são quebrados. E se principalmente o voto que não se fala, no casamento não vai falar, olha, você promete que você nunca vai adulterar, você nunca vai cometer o adultério. Isso, claro, não se fala, meus irmãos. Claro, isso não se fala num voto de casamento. Se fala mais esses votos que eu citei. Mas a gente sabe que isso está errado, não pode ser feito. O homem não pode adulterar, o homem não pode querer prejudicar a sua mulher ou a mulher ao homem. Amém? E aqui na parte 2, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrenta lutas e reveses na vida. As lutas e reveses na vida servem para quê? Para unir mais o casal. Eu já sou casado há 12 anos, já teve situações com a minha mulher, o que isso só faz nos unir, porque a gente tem aquele princípio de respeitar um ao outro. E o nosso amor, né, eu estou falando do meu caso, só cresce. Só cresce. Eu, quando namorava, eu achava que eu amava minha mulher. Hoje eu sei que eu a amo, de verdade. Porque depois de tudo, o amor é uma coisa construtiva, a gente vai construindo esse amor. E o amor duradouro, o amor firme, o amor como rocha, irmãos, é difícil, é difícil não vou dizer que é inquebrável, mas é difícil, porque você está unido, nós temos que estar unidos com a nossa esposa, ou no caso a mulher com o seu esposo. Tem que ter união, o casal precisa ter união, o casal precisa conversar, o casal precisa se respeitar. Quando se perde o respeito na casa, aí fica difícil. Quando se perde o respeito, irmãos, aí fica difícil. Então, se estiver passando por uma crise, qualquer coisa, precisa retomar os valores que tinha no princípio do casamento, que pelo menos, no caso, meditava no princípio do casamento e colocar em prática.
precisar colocar esses valores do princípio do casamento em prática para ter um casamento feliz. Porque o casamento é para sempre. A união sexual, você e o casal precisa ter prazer em ter relação sexual, a mulher com o seu marido, o marido com a sua mulher. Precisa ter prazer e não ficar pensando, como é que seria se fosse com ela? Como é que seria se fosse com ele? Não. É a sua esposa, é o seu marido. É respeitar o ato sexual, é respeitar a vida sexual do casal, é respeitar a sua mulher e não pense que também em quatro paredes pode qualquer coisa, não pode. Você precisa respeitar a sua mulher e mulher precisa respeitar o seu marido. E aqui, na parte 3, casamento, uma união indissolúvel. Eu escutei de um pastor, há muitos anos atrás, que inclusive foi o meu pastor, eu nunca me esqueço disso, ele falou assim, olha, casamento é uma ponte que você constrói, passa para o outro lado e derruba porque você não vai voltar atrás. E eu guardei isso comigo, meus irmãos. O casamento é uma coisa que tem que ser uma união indissolúvel. O casamento com a mulher que você está. Não é que procurar relacionamento indissolúveis várias vezes. Não. É com a pessoa que você está. É com a pessoa que você convive. Tem que ser um casamento indissolúvel. Tem que ser um casamento duradouro até que a morte os separe verdadeiramente. Até que a morte os separe. Amém? E aqui a nossa conclusão. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre. Mas sua construção depende de uma vivência com Deus e um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Então, quem vai nos auxiliar, nos ajudar a convivermos cada vez melhor é Jesus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.